Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este espaço. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. A dica de hoje do espaço Convite à Leitura é O Santinho, de Luiz Fernando Veríssimo. O título do livro é O Santinho, mas na verdade O Santinho é o nome de um dos contos e são 15 contos. É claro que eu vou falar daqueles que eu mais gostei, mas por que eu acho interessante livros de contos? Não só para trabalhar o gênero textual em sala de aula, mas também para nós refletirmos sobre a nossa sociedade e sobre valores, sobre emoções, sentimentos, enfim. O livro ele nos ensina muito, as histórias nos ensinam muito. E eu vou separar algumas que eu mais gostei para comentar, já que não dá para falar das 15. Nesse livro tem a história O Diamante, que é a história que eu gosto tanto, que fala de Maria, que Maria num primeiro momento não se dava o devido valor, ela incomodava o fato de terem tantas Marias em sua sala, até que o pai mostrou um outro olhar, que embora tendo tantas Marias, ela era especial. E para mim tem um significado muito interessante essa história, inclusive eu já gravei um vídeo especificamente sobre o diamante. Quando eu era criança, era muito comum ter outra Daniela na minha sala. E isso me incomodava bastante. E eu observo que era porque eu não dava o devido valor a mim. Até mesmo por conta da minha história de vida e tantas pessoas doentes, entre aspas, que eu convivi e que me faziam me sentir um horror de ser humano. E com o passar do tempo, conforme eu fui resolvendo as minhas dores emocionais, eu comecei a perceber a minha importância. E hoje não tem problema algum de ter outras Danielas. Inclusive, quando eu fui fazer o meu site, até mesmo as minhas mídias sociais, eu descobri que tem muitas Danielas com o sobrenome Mendes, que foi o sobrenome que eu optei em utilizar, principalmente quando eu trabalhava na TV, que eu precisei escolher apenas um sobrenome para utilizar profissionalmente. Isso não me incomoda mais. E isso é libertador. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então esse livro traz essa história que é a minha preferida, uma das minhas preferidas, porque para um professor de literatura, principalmente, é muito difícil dizer qual que é a história preferida. Mas tem outros. Tem um conto que o título é Nomes, que traz isso de a gente pensar sobre a história do nosso nome, nem todo mundo sabe, e como é importante saber quem que escolheu o nome, qual que é a história, qual que é o significado, faz parte da nossa história de vida. O Santinho especificamente, nos traz até mesmo para a gente pensar sobre as expressões populares, os ditados populares que cita Santinho do Paoco. Então, de onde que origina? Por que as pessoas usam essa expressão? Os antigos usavam muito, mas em língua portuguesa se trabalha em sala de aula, porque isso é conhecimento que é passado de geração em geração. Tem também uma outra história que é o flerte, mas na verdade fala do flertar de antigamente, que era o paquerar. E eu acho tão rico isso. Inclusive, quando eu li essa história, eu me lembrei de uma vivência da universidade. Nós fizemos uma vez uma reportagem sobre como que era antes na cidade que eu morava e como que era naquele momento, que era um jornal chamado Jornal Ensaio, que nós, como futuros jornalistas, a gente escrevia, tinha os cargos, um era repórter, outro editor, fotógrafo. Então era um ensaio, era para se preparar para o mercado de trabalho. E foi uma experiência muito significativa, porque uma das histórias, uma das reportagens, no caso, foi sobre flertar, que na cidade que eu morava era muito comum, antigamente, as pessoas irem até a praça, os homens circulavam de um lado, as mulheres do outro, de uma maneira que eles se olhavam e acontecia a paquera. Então isso foi significativo para mim, ler essa história. Eu não conhecia quando eu li o livro e traz
uma memória afetiva por conta da universidade, mas também eu considero importante a nova geração conhecer como era, saber como que era antigamente. Esse conhecimento é essencial para sabermos a nossa história. Olha, na cidade em que moramos tinha esse costume e muitos não sabem. Então isso é muito importante compartilhar em sala de aula. Então achei muito interessante. Não dá para eu falar de todos os contos, é óbvio, mas vale como leitura para você que é professor, para você que é pai, mãe e até mesmo os adolescentes. Vale a pena ler um livro assim, porque são histórias curtas, para a gente pensar um pouco sobre algumas questões, como eu comentei, e conhecer como é importante sempre aprender. Beijos, até o próximo vídeo.